mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. No fim de 2023, o Partido Socialista tinha maioria absoluta. Menos de 2 anos passados, deverá ficar pela primeira vez em meio século como terceira força nacional, cedendo ao Chega a liderança da oposição. Já teve uma percentagem mais baixa, em 1985, quando o PRD chegou aos 18%, mas nem então ficou em terceiro, nem esse resultado correspondia a uma tendência global. O que é pedido aos socialistas é que façam o habitual, que vão viabilizando este governo até ele perder apoio. Só que a tradição já não é o que era e a alternância entre o PSD e o PS deixou de ser inevitável. Quem está à espera dos votos do descontentamento é a extrema-direita. Perante o terremoto político, começou há 1 ano, e uma situação de gestão política daqui para a frente quase impossível, os socialistas escolheram o seu líder em 2 dias com uma candidatura única que está nos antípodas de quem, há apenas 15 dias, tinham o apoio da esmagadora maioria do PS. Isto sem qualquer debate ou reflexão, determinado apenas pela pressa dos autarcas. A sua preocupação é legítima quando o PS não pode ter mais uma derrota, mas não parece ter havido sequer a tentativa de conciliar as duas necessidades, proteger as eleições autárquicas da divisão interna e preparar a nova fase depois dos acontecimentos mais traumáticos da história do PS, com segurança e tempo. Mariana Vieira da Silva foi o braço direito de António Costa durante quase uma década, primeiro como secretária de Estado adjunta, depois como ministra da Presidência. Não se envolveu na última disputa interna e foi cabeça de lista em Lisboa em 2024 e 2025. Teve enorme visibilidade durante a pandemia, um processo que deu popularidade aos envolvidos, oferecendo a Pedro Nuno Santos a sua única vitória com Marta Temido e fazendo nascer o principal candidato à presidência. A minha convidada de hoje foi, com Fernando Medina e Eduardo Cordeiro, um dos nomes falados para enfrentar José Luís Carneiro, possibilidade que não descartou no início. É com Mariana Vieira da Silva que falaremos na próxima hora, sobre estes resultados, o que aí vem e a transição simplex entre uma e outra coisa. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Mariana Vieira da Silva, por ter aceitado este meu convite. O PS deverá passar para a terceira força em deputados e provavelmente até em votos. Há apenas 2 anos tinha uma maioria absoluta. Como é que explica esta derrota? Bom, muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui. Fui ver 6 anos depois da última vez. Exatamente. Era na altura ministra. Foi no início da minha ida para Ministro da Presidência e nesse período, de facto, conhecemos várias crises e várias fases deste percurso. E eu julgo que quando nós olhamos para aqueles 8 anos, temos a obrigação de distinguir claramente um período em que o Partido Socialista sucessivamente ia aumentando em número de votos, em número de deputados, em vitórias, até 2022, e o período que se sucedeu. Identifico 2 tipos de coisas. A primeira, que daria um programa por si só, eu julgo que o resultado que nós tivemos agora, também o resultado que tivemos há 1 ano, decorrem da forma como o governo de António Costa acabou. A forma como o tema e a razão da demissão de António Costa marcou a campanha anterior e, na verdade, as razões pelas quais também este governo caiu, a propósito de Luís Montenegro, do ponto de vista do seu tema, são tudo o que a extrema-direita mais podia desejar.
A outra razão, que é mais de fundo e que eu julgo que talvez tínhamos desvalorizado, foi o período de inflação. Eu julgo que o último governo do PS fez muitas medidas de combate à inflação, mas talvez não tenha avaliado suficientemente bem a força da inflação na construção de opiniões de não saída, de não melhoria da qualidade de vida, e eu julgo que esse período de 2 anos apagou todo um período anterior de muito significativa valorização dos rendimentos, dos direitos, das condições de vida dos portugueses. E por isso é verdade que a inflação destrói praticamente todos os governos. Aqui o que acontece em Espanha é uma exceção, mas o que avaliámos talvez não suficientemente bem o efeito desse período. E portanto, isto sobre o fim daquele período de governação. Então, antes de passarmos para esta segunda derrota, as razões são muitas, é difícil. Para esta segunda derrota, Sim. vamos então ficar aí um bocadinho só na primeira, em 24. Foi uma década passada do nascimento da Geringonça. Os partidos que a sustentaram estão hoje em mínimos históricos, portanto o Bloco de Esquerda e o PCP, depois do abraço do urso do Partido Socialista, e agora é o PS que tem uma pesada derrota. Mesmo pegando nesse período de inflação, vou fazer uma pergunta se calhar pesada, mas acha que foram 8 anos perdidos? Não. Há quem ache que foram 8 anos perdidos. Compreendo, e nós agora vamos entrar, e esse é o problema destas reflexões que têm associado a uma eleição para secretário-geral. Eu compreendo essas leituras, mas julgo que, olhando para o resto da Europa, se alguma coisa aconteceu durante esse período da Geringonça e durante os anos de governação do Partido Socialista, foi um adiamento de um fenómeno que nós vemos um pouco por toda a Europa. E porquê? Porque precisamente aquilo que se estuda como sendo as bases deste descontentamento, as relações laborais, os rendimentos, as condições de vida, conheceram nesse período uma confiança de que era possível melhorar e que justifica a evolução até, enfim, do número de votos e das vitórias que o Partido Socialista teve durante aqueles anos. E foi esse o tema principal da nossa conversa em 2019, ao ter-se destruído essa ideia de que era incompatível cumprir regras orçamentais e participar no espaço europeu e ter mais direitos. Numa fase especialmente positiva no espaço europeu, não só em Portugal. Com certeza. Em que as condições externas eram elas próprias boas, não é? Sim, mas as reações iniciais ao caminho que o Partido Socialista, com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda e dos Verdes, propôs, não foram boas. Não era evidente que fosse possível fazer um crescimento salarial. E é preciso olharmos para isto, porque precisamente onde os salários mais cresceram é onde nós agora temos uma maior movimentação para a extrema-direita, nos salários mais baixos, ali à volta do salário mínimo, digamos assim. Portanto, onde houve mais melhoria, temos agora o conjunto de pessoas que aparentemente terá Vamos a isso, porque passado isto mais... tem na última. Ainda quero mais uma pergunta sobre esse período. Para fechar, eu julgo que houve 2 grandes vitórias desse período de governação. A primeira, onde nós talvez discordemos, foi precisamente o fim desta falsa equação em que ou cumprimos... E ela foi importante porque... Eu prefiro que as pessoas ganhem direito e as contas fiquem bem, não é? Não é isso. Mas porquê é que ela é importante? Porque eu acho que ela é uma das razões pelas quais a AD sobreviveu a umas eleições que não ganhou como queria. É que não houve nenhuma escolha, vamos ver agora com o agravamento se ele existir das condições económicas, mas a AD foi falando, por exemplo, de revisão da legislação laboral, e eu acho que esse tema é importantíssimo que nós falemos dele, mas não concretizou nada. 1 ano da AD não permitiu que aquilo com que o Partido Socialista podia confrontar um governo de direita efetivamente existisse, e há outros temas onde creio que voltaremos. E, portanto, esses 8 anos, e eu não me canso de dizer isto, são anos de uma redução, por exemplo, da precariedade, como Portugal nunca viu em nenhum outro momento. A questão é que os adquiridos ganham eleições no momento, mas não ganham eleições futuras. E nós precisamos de saber... Ainda bem, não é? Que não. Países evoluídos, com certeza. Não estou a... E, portanto, nós precisamos de saber e de encontrar os novos caminhos de progresso que só a esquerda pode defender. Houve um pormenor que foi a resolução da carreira dos professores. A resposta às reivindicações das forças de segurança e dos oficiais de justiça, que muito provavelmente fariam a diferença dos 50 mil votos que ditaram a derrota do PS há 1 ano.
Como se viu, nem a solução dos professores arrastou as exigências que se disse que arrastaria, nem os valores eram incomportáveis. A AD resolveu isto em semanas. Tudo teria sido provavelmente diferente para o Partido Socialista. Acha, olhando agora, que houve teimosia do PS em relação a este tema? Costumamos sempre utilizar a ideia de para que é que serve uma maioria absoluta, sem nunca pensar que uma maioria absoluta também deve servir, e no meu entendimento esta servia, e acabou por não servir, para, no seu início, fazer coisas que são importantíssimas para o país, mas não têm esse reflexo, e depois, num segundo momento, ir resolver esse tipo de problemas. Voltando a este exemplo concreto, e não é só os professores, o Partido Socialista, no seu último mandato, decidiu, e quanto a mim bem, que os 2 primeiros anos eram dedicados às carreiras gerais e os últimos 2 anos às carreiras especiais. E isto faz sentido à luz de uma maioria absoluta. E faz sentido porquê? Porque o Estado precisa de uma revisão das carreiras gerais. Os técnicos superiores na função pública tiveram um aumento entre 2022, quando este caminho se iniciou, e este ano, porque o governo atual manteve o acordo, de praticamente 30 e poucos %. Isto é o centro do Estado. É quem define políticas, é quem avalia políticas, é quem organiza os serviços, é quem pode efetivamente contribuir para a melhoria dos serviços públicos. Sem isto, e eu relembro que estas carreiras não eram revistas desde antes da crise da Troika, nós não temos capacidade de resolver os nossos problemas dos serviços públicos. Há quem acha que o cálculo era outro, era deixar para próximo das eleições a resolução destes problemas. A questão não é isso, a pressão das carreiras especiais tem sido muita, e por isso nós ao longo dos últimos 20 anos, eu não estou sequer a criticar, é o normal, só falamos de carreiras como médicos, professores, enfermeiros e polícias. Ninguém olha para o jurista, para o economista, para o engenheiro que está no centro da administração pública a tentar construir serviços públicos mais fortes, a tentar imaginá-los, desenhá-los e avaliá-los. E a nossa escolha foi clara. E quando nós olhamos para os blocos de despesa, não há diferenças significativas entre o que a AD fez neste ano e o que nós fizemos no início da maioria absoluta. O que há é diferenças significativas no efeito, na conversa política em torno disso. E, portanto, se a pergunta é se eu considero que se tivéssemos feito ao contrário, se calhar o resultado em 2024 tinha sido melhor, com certeza que considero. Se a pergunta é se eu considero que o Partido Socialista não podia desperdiçar uma maioria absoluta que ninguém imaginou que íamos ter para resolver problemas daqueles que estão em silêncio, daqueles que têm menos voz, e eu hoje quando ando na rua e vêm técnicos superiores ou técnicos, assistentes técnicos da administração pública, o que eles me vêm dizer é que nunca tinham tido aumentos assim, que tinham uma carreira que precisavam de 60 anos para chegar até ao topo e agora já não precisam, e que isso é muito importante para eles. Estas pessoas não têm voz na comunicação social, é um facto, mas é também para isso, na minha perspectiva, que serve o poder e, no caso, então, as maiorias absolutas. E, portanto, vamos então a 2025. Estamos a falar de uma transferência direta de votos do PS para o Chega. Isso olhando hoje para os resultados, estas coisas são geralmente muito forçadas, mesmo quando se falava do PCP e para o Bloco, olhava só para o mapa do Alentejo, imaginando que os eleitores do Alentejo são em geral do PCP, mas agora qualquer análise mínima mais fina dá para perceber que há a grande transferência é do Partido Socialista para o Chega. Como é que explica a extração que parece ter afetado muito mais o eleitorado socialista do que o da AD, que teoricamente lhe estaria mais próximo e ainda por cima está no governo? Pensam no Partido Socialista ou pensa a Mariana Vieira da Silva que esta transferência pode ser estrutural? Noutros países foi. Bom, acho que pode ser estrutural e temos que trabalhar para que não seja. Eu identifico... É um bocado incompatível estarmos aqui uma semana depois a ter esta conversa ao mesmo tempo que dizemos que precisamos de reflexão, porque há coisas destas que precisam mesmo de mais dados, mas eu, enfim, senti na rua essa transferência. Portanto, quem faz campanha há muito tempo nos mesmos sítios percebe os sítios onde as palavras e os temas... Certo. E os temas do Chega cresceram. E, portanto, eu identificaria 3 coisas e nós nunca podemos deixar de falar desta primeira, porque... Quando umas eleições são sobre corrupção ou a forma como o poder se organiza, sobre, enfim, de alguma maneira a ética de um governante, e estas eleições também foram sobre isso, acabam por abrir um caminho demasiado fácil para o Chega. Sendo que a suspeita era sobre o primeiro-ministro. Pois, só que... E não foi a AD que foi
que foi mais afetada, certo. foi o PS. E porquê? Porque quem não concorda com o governo acaba por decidir as eleições entre um voto de mero protesto e um voto de alternativa. E nós não conseguimos transformar estas eleições numas eleições de alternativa. Por um lado, porque o peso de um ano de governação não era assim tão grande, o governo foi sistematicamente adiando as coisas que nós podemos intuir até nos discursos que realmente quer fazer, mas elas não foram feitas, e fez essas das carreiras. Portanto, o discurso contra o governo, acho que se pode dizer do ponto de vista público, que quase se restringia à saúde, não indo a outros, não entrando noutras áreas, e por isso facilita tantas semanas sempre a discutir uma conversa que permite o mais do mesmo, os 50 anos, agora é a minha oportunidade e etc. Portanto, eu acho que isso é o pano de fundo, quer das eleições de 24 ou quer de 25. Esse é o pano de fundo. Depois, eu julgo que quando olhamos para as evoluções de rendimento conseguidas nos últimos anos, e talvez tínhamos valorizado demasiado pouco essa dimensão, é preciso compreender que, em particular nas áreas metropolitanas, elas foram, enfim, engolidas pela habitação. E nós, quando olhamos para os sítios onde o Chega mais cresceu, são sítios com pressão sobre os serviços públicos e com pressão enormíssima sobre a habitação. E eu não vejo como é que se consegue sair do momento em que nós vivemos sem uma resposta nestas áreas da habitação, ou, pelo menos, uma coisa que se conseguiu na saúde e não se conseguiu na habitação, que é demonstrar que não só não se resolveu, como se agravou em muitas dimensões dos problemas, e eu acho que o Partido Socialista não conseguiu passar essa mensagem. Passado um ano, é possível dizer que Pedro Nuno Santos falhou? Eu acho que o Partido Socialista falhou. E provavelmente a pressa de provocar eleições não ajudou. Porque é muito difícil. Acha que o PS devia ter votado contra... Já vamos ao tema específico e à situação em que ficámos colocados, mas a pressa não nasceu nesse momento. Ao longo do ano nós vimos o Partido Socialista sempre numa tensão sobre qual era o momento em que poderia ser eficaz. Não acha que isso resultava, fazendo um pouco aqui de advogado do diabo, ou não sei se é do diabo, que isso resultava também da consciência que o Partido Socialista ia ficar entalado a suportar um governo quando tinha o Chega com a possibilidade de se liderar a oposição? Ou seja, da pressa era não deixar ao Chega a liderança da oposição? Eu não sei se é que isso. agora é uma questão que já Sim, não se põe, certo, porque a liderança é mesmo do Chega. Não sei se não é uma percepção... Quando nós estamos muito convencidos que o caminho que outros estão a seguir é errado, tendemos às vezes a achar que todas as pessoas já perceberam também. Ora, os eleitores, felizmente, não consomem notícias com a voracidade com que os atores políticos o fazem. Felizmente para eles. E eu julgo que mesmo nestas dimensões, a economia, a saúde e a habitação, onde já são bastante visíveis sinais negativos de opções políticas deste governo, essa mensagem ainda não passou. E quando não há um governo que esteja a ser mal avaliado, e eu não quero deixar de dizer que, não tendo sido mal avaliado, ficou muito, muito, muito longe dos seus objetivos, porque na verdade a falta de confiança está lá, isso tornou muito difícil o caminho do Partido Socialista. E depois, e isto toca com o que vamos discutir sobre o futuro, os partidos, sem entrar nas discussões sobre se o legado foi bom ou foi mau, e também podemos falar um bocadinho sobre isso, precisam de perceber que têm que trazer ideias novas e caminhos novos para convencer os eleitores. Eu não estou a sobrevalorizar as políticas, e sei que muita gente acha que o Partido Socialista sobrevaloriza as políticas, mas as políticas são um instrumento para passar uma mensagem, um projeto e um caminho. E não é fácil identificar nestas eleições, isto não é uma responsabilidade do secretário-geral ou do Pedro Nuno Santos, é também uma responsabilidade de todos nós. Não foi fácil a mensagem, perceber qual era a mensagem. Sim, não, era muito difícil. Se perguntássemos a alguém o que é que o Partido Socialista propõe para estas eleições, sem ser o tema do custo de vida do dia-a-dia, não aparecia nenhum tema. E é difícil fazer eleições quando ainda não se é alternativa. Também não era fácil ter uma mensagem depois de estar 8 anos no poder, porque a resposta era sempre a mesma, então porquê é que não fizeram? Não é? Com certeza. A pergunta que eu ia fazer, acha que o Partido Socialista se devia ter abstido na moção de confiança? As notícias dizem que foi essa a sua posição. Não confirmo notícias e aliás, já disse que não tive nenhuma reunião sobre essa matéria. A minha pergunta é, hoje olhando
para trás. A questão é que a política... da posição que tenha tido na altura. A política quase nunca funciona assim, não é? Nós chegámos a um momento em que era muito difícil ao Partido Socialista recuar e seria lido, e eu também tenho que compreender que o secretário-geral do Partido Socialista tinha que se proteger contra a ideia que já se tinha dele de dizer uma coisa num dia e outra no outro. Percebo que isso é uma crítica difícil para um político e, portanto, ficámos numa situação em que provavelmente perderíamos em qualquer das duas opções. Repare que é mais leal ao antigo secretário-geral do que muitos dos que o apoiaram desde a primeira hora. Leal no sentido... Certo, porque as decisões são difíceis. E eu acho que algumas só o líder as pode tomar. Não são muitas. Há muitas mais que devem e que os partidos precisam de garantir que podem ser tomadas mais coletivamente, porque acho que isso é uma riqueza para os partidos políticos. Enfim, é outra das conversas sobre o futuro que eu acho que precisa de ser tomada. Mas naquele momento nós estávamos de facto numa situação que poderia ser vista como uma legitimação da atitude de Luís Montenegro. E nós devemos voltar lá atrás, porque o que é que nós faríamos se dessemos essa moção de confiança? Nós legitimaríamos que um primeiro-ministro, além de ser primeiro-ministro, pudesse continuar a receber rendimentos que não são do seu trabalho, porque o trabalho não existe, mas cuja fonte é difícil de explicar. Era isto que significaria ao Partido Socialista dizer que confiava naquele tema. Então deixe-me agarrar por aí. Há pouco mais de um ano, António Costa demitiu-se por causa de um famoso parágrafo. Um ano depois, o caso Pinum Viva acaba por levar ao reforço de Montenegro. Independentemente disso, é o reforço eleitoral de Luís Montenegro, com, aliás, o atual secretário-geral a anunciar que a CPI já a enterrar a CPI. Não concluímos que Costa deveria ter ficado? Ou, de outra maneira, se quiser, mais positiva para o seu ponto de vista, que a Justiça se comportou de forma diferente? Bom, eu julgo que a Justiça se tem comportado de uma forma que penaliza todos os governos. E que se este caso Pinum Viva se calhar acontecesse daqui a um ano, o resultado já não teria sido este, porque há sempre uma conjugação de fatores entre o cansaço com o governo e outros. Quanto à posição de António Costa, depois de ser 8 anos primeiro-ministro, ler aquele parágrafo nas circunstâncias em que ele aconteceu, eu não teria feito diferente e, portanto, sou absolutamente incapaz de criticar. Tenho consciência que se tivesse ficado e até se tivesse... Neste momento, por causa disso, estamos com o partido de extrema-direita em segundo lugar, o Partido Socialista, ou seja, foi aí que começou, não é? Que essa escolha, se calhar, foi determinada por um sentimento pessoal... Não que é um teve efeitos pessoal. Políticos muitíssimo profundos para o Partido Socialista, para a esquerda e para o país. Mas quais são os efeitos políticos de um primeiro-ministro ficar depois de um parágrafo daquele? Não temos o comparativo, nem nunca vamos ter, não é? Bem, mas como é que... Temos com Luís Montenegro Não agora. temos, porque apesar de tudo é diferente, são diferentes. É diferente o comportamento da Justiça com aquele parágrafo. A explicitação daquela questão muda muito o jogo. E, portanto, eu responderia que nós temos que mudar a nossa atitude, e isso defendi-o até no passado, face a esta ideia de quando há uma investigação ou quando alguém é constituído arguido, essa pessoa ficar afastada do exercício de poder. No caso concreto de uma pessoa... que o Primeiro-Ministro com certeza. Reforçou, ideia que o Primeiro-Ministro reforçou e confirmou. O ex-Primeiro-Ministro, peço desculpa. Mas compreendo bem que o tenha feito quando a notícia era sobre si, talvez discorde mais que o tenha feito quando os alvos eram outras pessoas do governo. Nós precisamos de clarificar isto. E é preciso perceber porquê. Porque quando alguém é julgado e condenado, aquilo passou por muitos níveis. Quando alguém é acusado, não é preciso muito. E quando alguém é constituído arguido, não é preciso quase nada. E, portanto, é preciso retirar o poder de implicar demissões e afastamento da vida política quando alguém é constituído arguido, sob pena de ficarmos na mão de muito poucas pessoas para criar crises políticas absolutamente insuportáveis. Para fecharmos isto e passarmos para a fase de transição que o Partido Socialista agora vai entrar, acha que as políticas de imigração do PS têm responsabilidade nestes resultados? O anterior secretário-geral, não, já não é secretário-geral mesmo, o anterior secretário-geral mudou a sua posição. Há coisas diferentes, uma coisa é uma posição sobre a manifestação de interesse, outra é uma mais geral sobre a integração dos imigrantes, etc. Mas acha que o Partido Socialista não percebeu, vamos pôr a coisa assim, o impacto que é o crescimento exponencial da imigração, seja necessário ou desnecessário, não é essa a discussão, estava a ter nas populações?
A imigração definiu muito o resultado destas eleições, isso é para mim inequívoco. Eu diria que a razão principal não é a de políticas e não é a manifestação de interesses, porque nós não estamos hoje em condições de dizer se o número de entradas, mas desta feita ilegal, não continua a crescer de forma muito significativa e não vai provocar até novos problemas que nós ainda não, com os quais ainda não estamos confrontados. A identificação da manifestação de interesses como o ponto problemático no caso da imigração é, quanto a mim, errada. Até à pandemia nós fomos crescendo de forma significativa sempre o número de imigrantes sem que isso causasse nenhum problema, e olhamos para as freguesias onde eles mais viviam e vemos grandes vitórias do Partido Socialista. Porquê? Porque todos tinham trabalho e o problema da habitação também ainda não tinha estas dimensões. Como sabe, a imigração tem a capacidade de ativar, ou seja, a imigração, para ter efeitos eleitorais é preciso alguém ativar isso como um problema político. Mas ele está lá, não é? Quer dizer, certo. Só ativam porque ele existe, não é? Nós não podemos, e eu compreendo e acho que o Partido Socialista tem que fazer essa análise, mas nós não podemos culpar sempre os partidos que não são xenófobos, que não são racistas das posições sobre estas matérias. É preciso pedir responsabilidades a quem ativa estes sentimentos. Eles não querem saber, mas é preciso pedi-los. Não, mas é para ir a este segundo ponto. E quando o governo valida que o tema é a manifestação de interesses, quando sabe que não é, e eu não acredito que não saiba que não é, porque conheço as pessoas que trabalham nesta área e sei as mensagens que são passadas. Mas, na realidade, o seu anterior secretário-geral acabou por vir fazer o mesmo, não é? Pronto, e eu discordo, e na altura disse-o por uma razão muito simples. Para o Partido Socialista, mesmo no governo, já era claro que era preciso encontrar uma alternativa à manifestação de interesses, e essa alternativa, que foi aprovada na lei, mas nunca verdadeiramente concretizada, era o visto de procura de trabalho. Era a ideia que alguém pode vir, durante um tempo pode procurar trabalho, encontrando trabalho fica, não encontrando, regressa ao seu país. Porque isto é que corresponde à forma como o país precisa de se organizar, tendo em conta. Não acredita numa solução por via dos consulados? Eu não acredito, porque se nós não aprendemos com a realidade, tenho dúvidas, ela já foi testada por diferentes formas. Antes da manifestação de interesses, nós já vivíamos há décadas com regularizações extraordinárias uma vez por ano. Porquê? Porque a via de entrada legal não funcionava, e portanto nós temos que encontrar outras formas de entrada legal, mesmo que transitórias, e em função da capacidade de organizar uma vida cá. Pedro Nuno Santos teve mais de 60%, vamos agora falar da transição, 60 e tal %, há um ano, e dizia-se que tinha o partido na mão completamente agora, não é? Ou seja, antes das eleições. José Luís Carneiro vai ser o candidato único. Os dois estão, dentro do espaço do PS, evidentemente, nos antípodas um do outro. Não é estranho que um partido passe em 2 dias de um para o outro sem qualquer debate político? É, e por isso é que eu e outros defendemos nos últimos dias, logo a partir da segunda-feira depois das eleições, bem, na verdade logo desde domingo, que não nos precipitássemos na eleição de um líder. Porque quando alguém toma decisões, eu sou dirigente nacional do Partido Socialista, sou militante, acho que já fiz 20 anos de militante do Partido Socialista. Nós temos de procurar qual é a solução que mais defende o Partido Socialista, entendendo eu que quando se defende o Partido Socialista defende-se a democracia em Portugal e, portanto, defende-se o nosso país. E nós estávamos confrontados com uma coisa que nunca aconteceu, que é umas eleições mesmo à porta e a necessidade de fazer eleições. Nunca aconteceu com esta distância e nestes termos, e podíamos ter decidido, e quanto a mim devíamos ter decidido, que as eleições não fossem já. Dizem que não se pode estar 4 ou 5 meses sem líder, mas a verdade é que o Partido Socialista já teve no passado. Teve na transição entre António Guterres e Ferro Rodrigues, não, na transição entre Ferro Rodrigues e José Sócrates, teve quando o Mário Soares se suspendeu como secretário-geral e durante quase um ano foi o presidente do partido que assumiu essas funções, e 5 meses não é nenhuma eternidade. É verdade que não é bom, não é positivo ir para eleições legislativas sem líder, mas quanto a mim para eleições autárquicas. Ir para eleições autárquicas sem um líder, mas para mim é muito mais negativo ir com um líder que vai ser eleito na ausência de debate. E por isso a avaliação que fiz, antecipando-me à pergunta seguinte, era a de saber se fazer a disputa agora também dava as condições que para mim me parecem fundamentais, que é de aliar esta reflexão
à discussão programática que o Partido Socialista precisa de fazer, porque há muitas áreas onde nós temos que consolidar as nossas posições, a imigração é uma delas, mas não é a única, à escolha da pessoa. Esta ideia de que reflexão, estratégia e líder não tem nada a ver uma coisa com a outra, e primeiro começamos o líder e depois vamos à reflexão e depois vamos à estratégia, mas havia decisões a tomar imediatamente, por exemplo, como votar o programa de governo e se calhar, provavelmente, o próximo orçamento. Sim. E, havia um consenso dentro do Partido Socialista nessa matéria? Não havia nem vai haver. Não é por haver um secretário-geral que esse consenso vai ser construído. Tem capacidade de decisão. Mas para mim, forçada, neste momento, e aqui talvez seja completamente minoritária, essa decisão ser tomada pelos órgãos e num debate ao qual todos nos esforçássemos, esta primeira decisão, ou eventualmente a primeira e a segunda, era positivo para o caminho que o Partido Socialista tem que fazer. Perde em fazer já? Perde a capacidade e a oportunidade de perceber que estas transições de apoios e de poder imediatas são contraditórias com a reflexão que o Partido Socialista tem que fazer. Porque nós vamos nos aproximar rapidamente de uma ideia de que as coisas correram mal porque fizemos A, logo temos que fazer o contrário de A. E isso não é aquilo que eu acho que os partidos devem fazer nestes momentos. Que tipo de reflexão é que o Partido Socialista tinha que fazer? Eu sempre falar de reflexão é uma coisa muito genérica. Que tipo de reflexão é que o Partido Socialista fosse de tal forma que determinasse o tipo de liderança que tinha que fazer? Eu acredito, se não acreditasse talvez não tivesse na vida política, que o debate entre candidatos e entre ideias é o melhor instrumento para encontrar a síntese dessas ideias, o ponto em que todos podemos concordar. E o Partido Socialista já não faz isso há algum tempo. Fez com José Luís Carneiro e Pedro Nuno Santos, não é? Mas fez pouco. A questão é que aí era justificado, havia eleições legislativas, aliás o país estava à espera que o PS tivesse um líder para fazer eleições legislativas, agora nós não temos esse tipo de limitação. E o debate que, por exemplo, depois de 2011 houve, entre António José Seguro e Francisco Assis, e principalmente entre as suas duas moções, foi importantíssimo. A moção perdedora desse Congresso de Francisco Assis é a primeira moção onde, de alguma maneira, o conceito que depois vem a ser de geringonça aparece trabalhado. Nós não podemos, sempre que o Partido Socialista avançou e teve lideranças, elas resultaram de um forte debate de ideias. Esta ideia de que nós construímos uma união. Um partido tem que ser unido e eu valorizo bastante essas dimensões. A partir da rejeição do debate, é uma ideia pela qual eu acho é uma ideia errada e que vai ter consequências no Partido Socialista, porque é impossível depois, a partir de uma escolha já feita, fazer a reflexão, incluindo programática, que me parece que o Partido Socialista precisa de fazer. E achando isso tudo, porque é que Mariana Vieira da Silva não avançou? Concorrente contra José Luís Carneiro. Certo. Nós, quando fazemos estas escolhas, temos que perceber o que é menos mau. E fazer uma disputa agora, para mim, era ainda mais prejudicial. Agora no mês de junho. Porque nós já roubámos um mês e qualquer coisa de debate às eleições autárquicas, porque o país virou-se para as legislativas. Íamos estar mais um mês a retirar do dia-a-dia da campanha autárquica a maior parte dos dirigentes do Partido Socialista e dos seus militantes. E eu acho que o Partido Socialista precisa mesmo de ganhar estas eleições. E, portanto, era preciso... Eu procurei bater-me por o calendário ser outro. Neste calendário, acho que ainda é pior do que a avaliação que eu aqui fiz de não haver disputa. E acha que era esse o sentimento do partido também? Que era melhor não ter uma disputa neste momento? Eu falei com muitas pessoas e sei que não fui a única a fazê-lo, Fernando Medina, Eduardo Correia, Ana Catarina Mendes, muitos de nós conversámos com as pessoas e a ideia... Porque o que é que significa uma disputa no Partido Socialista? Essa ideia de que alguém tem o partido na mão foi sempre falsa. Foi falsa com Pedro Nuno Santos, foi falsa com António Costa, foi falsa com António José Seguro, foi sempre falsa no nosso passado. E portanto ninguém teria o partido na mão. A questão é que isso significa que uma disputa efetivamente põe as pessoas numa altura em que estão a fazer campanhas juntas a trabalhar, enfim, umas contra as outras, não vou fugir à expressão. Portanto, sente que não havia no Partido Socialista... independentemente agora da sua própria avaliação, que não havia no Partido Socialista uma vontade que houvesse uma disputa eleitoral neste momento. Neste momento, sim. Acha que, tendo em conta Tendo encontrado nessas conversas, ter reconhecido nessas conversas que existe o espaço para essa disputa e para essa... Mas que neste momento ele era mais prejudicial ao Partido Socialista. E a última coisa é que
Umas eleições agora permitiriam a reflexão que eu acho que o Partido Socialista precisa de fazer programática, com umas eleições aqui à nossa frente? Julgo que não permitiria e, portanto, vamos ter que encontrar outros espaços. Eu, pela minha parte, disse-o e também o disse na reunião da Comissão Nacional que foi no sábado e, aliás, disse que continuaria a dizê-lo fora daquela sala, que este não é o melhor caminho para o PS, porque vamos forçar consensos em vez de vamos forçar compromisso em vez de construir compromissos. E eu acredito muito no processo democrático, senão não estava aqui sentado. Tendo em conta isso, acha que José Luís Carneiro devia ter esperado? Sim, e disse-lhe. Porquê é que acha que não o fez? Porque a sensação que ele tem de que o apoio é grande se for agora é o que é. E provavelmente também porque entende que quanto mais cedo resolveremos este problema, melhor. Eu é que entendo que é na disputa que se constroem as melhores soluções. Acha que José Luís Carneiro é... Eu não estou a falar da pessoa de José Luís Carneiro, mas tem o perfil, é o tipo de líder necessário agora para o Partido Socialista? Essa não é a principal razão pela qual eu acho que deve haver disputa, porque não é quanto a isso. Acho que, por exemplo, José Luís Carneiro foi um ótimo ministro da Administração Interna, fez um trabalho em períodos bastante difíceis. Bom, esse não é o meu problema. A questão é, se há muitos assuntos onde há diferenças de opinião no Partido Socialista, escolher um líder sem falar desses assuntos não é um bom caminho. Certo. Eu já percebi, agora estou a fazer-lhe outra pergunta. Não, se acha que... Ou seja... Se, por exemplo, acha que devia haver disputa, mas imagino não acho que devia haver disputa só para haver disputa. Eu não apoio a José Luís Carneiro nas últimas eleições, mas dei-lhe os parabéns por ter avançado. Também não apoiou o Pedro Nuno Santos, na verdade. Não apoiou nenhum foi um período distinto, mas a questão não é essa. Eu acho sempre bom que haja mais que um candidato. É uma coisa que eu defendo mesmo. E foi melhor para Pedro Nuno Santos ter tido um opositor e ter construído os órgãos com base nessa oposição do que se tivesse ido sozinho e tido 90 e qualquer coisa % e não ter tido essa necessidade de fazer esse debate. E, aliás, acho que fez mal em não fazer um debate verdadeiramente... Acho que várias televisões convidaram e escolheu não o fazer. Porque nós temos que deixar de achar que o debate interno prejudica o partido. Isso é uma coisa que não faz sentido. Nunca prejudicou o PSD, muito antes pelo contrário. E também não prejudicaria o Partido Socialista. E volto a dizer, tanto entre António Costa e António José Seguro, como por exemplo entre José Sócrates e Manuel Alegre, duas pessoas que tinham moções estratégicas com grandes divergências, elas contribuíram sempre para que o Partido Socialista criasse uma atitude e ocupasse um espaço diferente. E agora precisávamos mais disso do que nunca. José Pacheco Pereira tem razão quando diz que há um grande... que os partidos, PS e PSD, são dominados por estruturas locais que tendem a tirar-lhe o sentido estratégico aos partidos. Ou seja, que os pequenos interesses, as pequenas ambições locais até retiraram aos partidos algum instinto de sobrevivência. Eu conheço mal o PSD e, portanto... Ele diz isto sobre o PSD, certo. eu estou a transparar para o PS. Durante bastante tempo foi possível conciliar nos partidos essas dimensões das estruturas locais, do chamado aparelho, com uma capacidade de relação com a sociedade civil. Neste momento, eu julgo que este equilíbrio está muito prejudicado. E nós só vamos conseguir processos de abertura e alargamento se compreendermos que isso precisa de ser feito também pondo em causa a força toda dessa dimensão do poder interno. Nós vamos ter que conseguir equilibrar. Foi isso, quanto a mim, que as primárias entre António Costa e António José Seguro produziram no Partido Socialista. Foi um reequilíbrio. Acha que se devia ter continuado a fazer primárias abertas como se fez? A solução que o Partido Socialista... A verdade é que lhe deu força política. A solução que o Partido Socialista fez, que foi incluir nos seus estatutos a possibilidade disso ser assim, acho que é certa, porque não é em todas as eleições que esse caminho é viável. Por exemplo, entre Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro não era viável fazer umas primárias abertas. Não havia tempo, não havia condições. Neste caso, por exemplo, acha que se não fosse agora, evidentemente, teria sido bom haver umas primárias abertas? Acho que é mais fundamental. Tendo em conta o estado em que o Partido Socialista acho que é mais fundamental quando as escolhas acontecem mais próximo das eleições, mas poderia ser importante agora. Não tenho nada contra. É preciso que o Partido Socialista perceba que precisa de se abrir e não há maneira de se abrir sem introduzir outros equilíbrios às estruturas de poder. A relação é que o Partido Socialista deve ter com a AD ou com o governo. Deve fazer exigências para viabilizar o orçamento, deve negociar, deve exigir exclusividade como interlocutor em questões de regime estruturais, deve dar condições para Montenegro governar 4 anos sem mais. Qual é que acha, do seu ponto de vista,
É isso que se está a debater agora. Percebemos com Pedro Nuno Santos que isso é uma parte que na realidade se determina, quase grande parte determina-se no início, as exigências que se fazem ou não, porque depois os equilíbrios e as condições vão tornando mais difícil impor novas regras. Qual é que acha que deve ser a postura do Partido Socialista? Eu já ouvi coisas um pouco diferentes anteontem e antes do José Luís Carneiro, exatamente sobre as exigências que deve fazer. Qual é a sua posição? Bom, primeiro, quanto à viabilização do governo, ou seja, ao sentido de voto da moção de rejeição do PCP, eu estou a falar do orçamento, esse é um não assunto, porque acho que a estratégia que o Partido Socialista defendeu em 2015 continua válida. Só faz sentido votar a favor de uma moção de rejeição quando existe uma alternativa. Neste momento não existe uma alternativa e, portanto, o governo deve tomar posse e fazer o seu trabalho. Relativamente aos orçamentos, relativamente às dimensões de revisão constitucional e outras, porque há muitas formas de mudar estruturalmente escolha dos juízes do Tribunal o Constitucional, nosso Estado Social, que não apenas a revisão constitucional. Sim. Eu julgo que essa responsabilidade, eu não fujo às responsabilidades do PS, mas essa é uma responsabilidade da AD. A AD vai ter que escolher agora, nestes assuntos, como é que se posiciona face ao Chega. E se achar que abrindo aquela porta nunca será... Já ouvimos dizer, é medida a medida. Já ouvimos dizer até sobre a revisão constitucional que é medida a medida. Pronto, mas eu gosto de dar a oportunidade às pessoas de se afastarem do primeiro disparate que dizem e mas se... foi o último não, com ano certeza. Também, não é? Se, apesar de tudo, não houve mudanças estruturais que não envolvessem o Partido Socialista. E essa é a escolha. Também não houve se alguém mudança achar... estrutural, na realidade. Certo, mas nas escolhas para os órgãos e tudo mais, nunca deixou de se ouvir o Partido Socialista. E, portanto, se essa escolha for desse caminho... Cá estaremos para, não comigo, mas para ver o Daniel Oliveira debater com o dirigente do PSD como é que a seguir foi engolido pela voragem do Chega, porque é isso que acontece quando nós deixamos abanar os alicerces, é que eles desaparecem e Falou da AD perante o Partido... Não, certo, só estou a dizer que a primeira responsabilidade sobre isso não é do Partido Socialista. Julgo que o Partido Socialista não pode ficar na solução de, e eu ainda queria ir aos orçamentos, de ir viabilizando o governo ao longo do ano enquanto transversalmente estas transformações acontecem. Portanto, elas parecem-me uma condição fundamental de que esta escolha seja feita de nunca excluir o PS destes processos. Porque senão cairíamos numa situação em que o PS vai aprovando orçamento ou outras formas do governo continuar, enquanto ao lado tudo o que é fundamental, tudo o que é estrutural é negociado com outros partidos. E isso leva-me a dizer que o Partido Socialista nunca pode dar de barato ou nunca pode assumir à partida que aprova documentos como os orçamentos de Estado, digam eles o que disserem. E aqui há uma coisa que eu queria dizer, que é nós deixámos que os orçamentos de Estado fossem coisas que não são o que são. E não há nenhuma razão para nós continuarmos a achar que, por exemplo, mudanças estruturais nos impostos precisem de passar pela lei do Orçamento de Estado. Essa interpretação de que a não aprovação de um Orçamento de Estado equipara-se à queda de um governo, que é, no meu entendimento, da responsabilidade do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, principalmente, é errada, coloca uma pressão sobre este momento e uma capacidade de desequilíbrio político que não se justifica. Talvez até no último orçamento se justificasse. Este orçamento já é dado. Se ele por acaso não fosse aprovado, nada precisava de deixar de funcionar. Ou seja, os duodécimos eram do orçamento da AD. E não há nenhuma razão para que as coisas não possam ser resolvidas. Esta ideia de cai o orçamento, cai o governo, vamos para eleições, ela não tem, quanto a mim, sentido nem enquadramento na nossa Constituição. Portanto, nós também precisamos de começar a olhar para os orçamentos sob pena de estarmos a contribuir para uma instabilidade do regime, o que não significa dizer eu isto não aprovo, por exemplo, a uma medida. Agora, a ideia de que 4 anos façam o que quiserem, não me parece que seja possível. Dito isto, é preciso termos em conta que qualquer instabilidade criada agora beneficiará um só partido. Eu acho que o PS não pode esconder isto. Eu acho que a oposição... Isso limita muito o Partido Socialista, ou seja, uma coisa é dizer não devemos aceitar ou devemos pôr condições. Depois põe-se a questão que, aliás, já se pôs com Pedro Nuno Santos, que é, ok, não podem como? Se sentirem que vão ser punidos e que podem dar a vitória ao Chega numas eleições,
digamos que isso pode de repente deixar de funcionar e o Partido Socialista ficar numa situação em que esteja o que estiver no orçamento acaba por o viabilizar. Bem, não foi isso que aconteceu e parece-me que é possível garantir que não é isso. Mas volto a dizer... Ou seja, isso só funciona quando houver consciência na AD que eles também serão prejudicados por uma crise política. Pode funcionar com uma maior clareza da posição do Partido Socialista sobre estas matérias, que acho que no último orçamento não existiu. Foi-se mudando de posição. Tem esperança que este novo secretário-geral seja mais claro? Eu tenho esperança. Eu tenho esperança. Não acho que este seja o melhor caminho para o escolher, mas eu tenho esperança que seja possível. E aí, enfim, uma mudança de registro entre as intervenções da última segunda-feira e este sábado agrada-me, porque esta ideia de que não há nada a perguntar sobre o orçamento está errada. E porquê? Também porquê? Porque quer nas perspectivas económicas da Comissão Europeia, quer nos dados da economia, nós temos tido muitos sinais que a situação económica não vai ser a mesma daqui para a frente. O que significa, como o Partido Socialista procurou mostrar tanto nas últimas como nas outras eleições, que chegamos àquele momento em que é preciso escolher. Ora, nós sabemos como é que a direita escolhe e esse caminho o Partido Socialista não pode acompanhar. E já falou aqui da revisão constitucional de passagem. Acha que deve ser uma linha vermelha? Não estamos a falar, porque este debate geralmente fica confuso quando se fala de medida a medida. Uma coisa são revisões como uma revisão constitucional cirúrgica, os metadados, as questões que se levantaram com a Covid, que são alterações, aliás, que já havia um compromisso para as fazer. Por exemplo, alterações, por exemplo, nas questões ligadas ao Estado Social. Eu pego isto porque parece que é a única área onde o conjunto da direita pode construir um consenso. Pode, não estou a dizer que o vá, mas pode ser que acha que deve ser uma linha vermelha para o Partido Socialista, ou seja, que uma maioria constitucional não pode ser diferente da maioria que suporta os orçamentos? Sim, e acho que a forma persistente como essas perguntas têm sido feitas a todos os dirigentes nacionais do Partido Socialista, eu não estou a criticar, até porque isto é um podcast, não é um órgão de comunicação social, mas a forma como se dispensa a AD de tomar posições sobre estas matérias precisa de ser alterada. Eu há bocadinho no passado... Mas revendo, acha que deve ser uma linha vermelha a revisão constitucional? Que não conte com o Partido Socialista? Não é que não conte com o Partido Socialista. Não, mas se fizer a revisão constitucional em questões centrais com o Chega, não conta com o Partido Socialista para o resto. Mas, se essa discussão não precisa... Uma coisa são coisas que o Partido Socialista apoia na revisão constitucional, essas são distintas. Aquelas que o Partido Socialista não é envolvido nessa negociação, eu julgo que marcam o destino, porque é uma escolha que não faz sentido depois noutras coisas, que também sabemos que o Chega concorda com a AD e a Iniciativa Liberal concorda com a AD, que seja o PS a viabilizá-las. Sim. Agora, o Partido Socialista está numa posição dificílima. Não vale a pena... Pois isso acho que já demos todos por isso. Certo, não é isso. Nós temos estado aqui a tentar construir a ideia entre ser oposição e ser viabilizador. Que na realidade era um problema que já se punha a Pedro Nuno Santos, não é? Pois, agora põe-se de uma forma ainda mais dramática. Só que o Partido Socialista não é nem nunca foi oposição por si só. Nem nunca foi o viabilizador por si só. Ao Partido Socialista cabe construir uma alternativa e esse deve ser o nosso foco. Não é possível construir uma alternativa com eleições de 1 em 1 ano, como estas mostram, mas também não é possível construir uma alternativa viabilizando tudo aquilo ao qual nos procuramos até porque há uma diferença de que eu vejo, opor. Em que eu vejo muitas análises pensar, o Partido Socialista está ali, fez o que o PSD já fez no passado, o que o próprio PS já fez no passado, ignorando que há uma diferença em relação ao passado. É que agora o segundo partido não é o Partido Socialista, pela primeira vez nem o PSD, é o Chega. Pelo menos em número de deputados, seguramente. O que significa que o Partido Socialista pode estar a apoiar um governo e quem está à espera na alternância não é o Partido Socialista, é o Chega. Pois, mas isso implica passar a ter outra exigência com o Chega no espaço público, incluindo por parte dos partidos. Não há uma pergunta ao Chega sobre o que é que defende sobre o SNS. Estou convencida que nenhum português sabe o que é que aquele programa diz sobre o SNS. E não é possível termos o segundo partido a não ter que responder perguntas nenhumas sobre as suas propostas. E, portanto, esse escrutínio vai ter que acontecer e tenho para mim que muito do tal eleitorado que não é de direita e votou Chega não confiará nesse tipo de soluções. Já foram tentadas fazer de conta que o Chega não existe, fazer de conta que o Chega é algo que nos queremos distanciar apenas e mais nada, e agora é preciso desconstruir aquelas políticas. Vêm umas autárquicas, o que é que a PS precisa, tendo em conta a derrota que teve? Chega mais uma Câmara, como se dizia
até há pouco tempo? Eu julgo que uma vitória nas autárquicas é ter mais uma Câmara. É crítico para o Partido Socialista perceber se, por exemplo, como aconteceu em França, consegue, mesmo no quadro de uma deterioração em eleições legislativas, continuar a ser um partido que é visto como um partido que governa bem o seu território e que, portanto, merece a escolha dos cidadãos. E isto para o Partido Socialista é importante, porque isto significa... Desse ponto de vista, ganhar Lisboa e Porto é importante? É importante ganhar Lisboa e Porto, mas é muito importante que o Algarve não se transforme num território... O que é que... Tem receio que se confirme a implantação do Chega no Algarve e e em parte do país? Tenho, porque isto significa, na minha perspectiva, uma falta de esperança. O voto no Chega é muito mais um voto de protesto do que um voto de esperança. E nós não podemos viver num território onde a maior parte... E digo que muitas vezes é um voto de desistência. Pronto, e portanto nós precisamos de garantir que há sinais e caminhos que possam ser percorridos em todo o país. Nós não podemos desistir, por mais difíceis que sejam os debates, e os debates a Sul são muito difíceis, quer por falta de resposta nos serviços públicos, nomeadamente na saúde, mas não só. Nós não podemos desistir desse debate e, portanto, para mim, o Partido Socialista, hoje em dia, para avaliar os seus resultados eleitorais, precisa de muitas dimensões. Precisa de manter a Associação Nacional de Municípios, e isso é ter mais uma Câmara. Precisa de ganhar espaço nas capitais de distrito, pelo menos em algumas, e tem várias que pode conquistar, e depois precisa de não deixar territórios onde deixa de existir ou existe de forma muito, muito reduzida. É preciso batalhar por isso, e eu estarei junto dos candidatos às câmaras a fazer a campanha que for necessária, porque no fundo a valorização das eleições autárquicas que há pouco discutimos, que eu acho que era preciso todos os dirigentes do Partido Socialista fazerem, implica agora esse trabalho no terreno. As eleições seguintes às autárquicas são as presidenciais. Sente-se entusiasmada com a candidatura de António José Seguro, se for esse o candidato apoiado pelo PS? Eu julgo que o Partido Socialista ainda não tem um candidato, e entre os diferentes nomes que se falaram, que possa fazer o que é preciso fazer agora, que é ter um candidato da esquerda democrática que possa representar esse espaço e que possa também ter apoio dos partidos à esquerda do Partido Socialista, se for esse o seu entendimento. Pelo que eu percebo, o Partido Comunista Português está noutras áreas, pelo menos na ideia de que tem que ir sozinho a tudo, aqui não sei. Nós falámos, há bocadinho quando falámos nas eleições de 2025, eu queria ter referido um tema que não deixa de ser impressionante naquelas avaliações das qualidades para Primeiro-Ministro, termos tido dois candidatos com avaliações tão negativas. E eu acho que é preciso também aqui para Presidente da República procurarmos encontrar um candidato que tivesse esse reconhecimento da população, e julgo que o Partido Socialista ainda não o encontrou. Não respondeu à minha pergunta, portanto eu vou-lhe fazer de outra maneira. Ainda não encontrou, porque ainda não encontrou, nem me disse ainda. Então vou-lhe fazer uma pergunta de uma forma diferente. Não, isto significa que Sente-se obrigada a apoiar Seguro se ele for o candidato apoiado pelo Partido Socialista? Não me sinto obrigada, e já o disse previamente, não me parece que António José Seguro assegure estas dimensões que eu aqui referi. Porquê? Porque eu acho que não tem as qualidades, o reconhecimento e aquilo que o Partido Socialista agora precisava de ter para apresentar ao país. E acha que o candidato apoiado pelo Partido Socialista tem que ser do Partido Socialista? Bom, eu já houve outras eleições onde uma pessoa que tinha sido presidente do meu partido foi candidata e eu apoiei outro candidato, e portanto acho que isso responde à pergunta. Há quem fale da caminhada do PS para a desgraça ou mesmo para a extinção, tendo em conta a dinâmica que conheceu noutros países, que isto aconteceu noutros países. Acha que esse risco é real? Eu acho que muito mais significativo do que isso é nós pensarmos que neste momento tanto o PSD como o PS podem ver-se confrontados com essa situação. Hoje parece mais o PS, mas se estivéssemos a ter esta conversa há 3 anos, provavelmente pareceria mais o PSD. E nós sabemos que termos partidos fortes claramente no quadro da democracia é fundamental. Mas eu vou responder à pergunta. O que é que me parecem ser elementos fundamentais para que isso não aconteça ao Partido Socialista? Manter o seu enraizamento no território. O Partido Socialista é um partido do poder local e é por isso também que a valorização destas eleições é suficiente para relativizar outras prioridades que eu acho que o Partido Socialista devia ter agora. Precisa de encontrar naquelas que são as suas áreas fundamentais e que estão na base do descontentamento das pessoas, novas respostas. Novas respostas para a melhoria dos serviços públicos.
é preciso melhorar as escolas, os hospitais e a habitação. É essencial, e sem isto o Partido Socialista não conseguirá fazer o seu caminho e afirmar-se como um partido de defesa dos direitos dos trabalhadores e do rendimento das famílias. E por isso é que eu considero a discussão sobre o legado dos 8 anos anteriores tão prejudicial para o Partido Socialista na forma como ela tem sido feita. Porque nós temos que ser capazes de reconhecer: tivemos um aumento do salário mínimo como nunca, do salário médio como nunca, uma redução de praticamente 800 mil, 700 e qualquer coisa mil pessoas que eram precárias e deixaram de ser, e perceber que é preciso continuar a fazer mais, porque a realidade também vai mudando e os problemas novos das plataformas e outros vão mudando. E portanto, não é um olhar para trás, sempre a criticar, que nos vai fazer encontrar outro caminho. É preciso atualizar os nossos objetivos. Quando eu olho para aquilo que foi o programa do Partido Socialista em 2015, ele foi todo praticamente concretizado, com exceção do tema da habitação. Concretizado e com resultados. Não é uma exceção? Não, é uma exceção muito relevante. E, portanto, porque é uma exceção que tem efeitos no Estado Social, no rendimento, em tudo, basicamente. Mas eu não estou a desvalorizar, o que eu estou a dizer é que... Mas acha que o Partido Socialista percebeu a tempo, independentemente de todos os países estão com dificuldades em lidar com o assunto? Ok. Mas acha que o Partido Socialista percebeu a tempo o problema que tinha entre mãos? O problema percebeu. Da habitação, sim, percebeu. Se encontrarmos as soluções suficientes, não encontramos. E não encontramos, tanto do ponto de vista da construção, que continua a ter imensos entraves, burocracias e dificuldades, porque já não é financiamento, porque o PRR permitia, pelo menos neste primeiro grande passo, essa resolução, como na forma de lidar com o mercado e aquilo que se passa com o alojamento local e com com os vistos gold. O Partido Socialista apresentou uma solução que estava a dar bons indicadores e foi revertida, portanto nem a conseguimos avaliar plenamente, porque 1 ano ou 2 é pouco tempo para isto, e não ganhámos, quanto a mim, o debate da urgência. Nós falamos muito sobre áreas em que era preciso ter alguma capacidade de dialogar com a AD. Neste momento, para mim, a habitação é fundamental, porque a situação de emergência é tal. Mas do que se conhece das posições da AD sobre o assunto... por um lado é verdade, na forma... Concentram-se muito na questão da construção privada, pronto, independentemente, ou seja... Mas não desistiram dos programas que o Partido Socialista lançou. Deixar que a oferta, aumentando a oferta, o problema fica resolvido. Mas não desistiram dos programas que o Partido Socialista lançou, e isso é para mim a plataforma comum suficiente para que possa haver trabalho na procura de soluções. Deixe-me ir um bocadinho agora, de repente focámos, eu queria desfocar muito mais. A derrota, esta derrota que o Partido Socialista teve, está enquadrada noutra mais geral em toda a Europa, que é a revolta da social-democracia. Para quem acompanha menos o debate político, estou a falar do socialismo democrático, da social-democracia, do espaço do centro-esquerda. Nós temos aqui esta particularidade do partido de centro-direita se chamar Partido Social Democrático, que é uma coisa que não acontece em lugar, acho eu, em mais lugar nenhum do mundo. Mas pegando aqui, a social-democracia a social-democracia já se repensou, e foi quando construiu a terceira via, que na realidade cada um fará a sua leitura, mas a mim parece-me que a encaminhou para a tragédia, não é? Porque foi a seguir a ela que a tragédia veio. E a minha pergunta é como é que a social-democracia nestas circunstâncias se reinventa, ou já não se reinventa e já não é um instrumento útil? Eu vou voltar um bocadinho atrás nas frases do Daniel, porque nós tendemos sempre a procurar as razões do insucesso nos passos mais recentes do caminho. Eu falei do princípio do século. Eu sei. Não, recentes nesse sentido. Se é verdade que foi preciso os partidos socialistas, e o Partido Socialista Português não deixou de o fazer, afastar-se em algumas dimensões, nomeadamente nas dimensões de mercadorização, ou seja, de funcionamento em moldes de mercado de alguns serviços sociais da terceira via, não é menos verdade que foi esse período que também permitiu a criação de muitas políticas e o reforço dos partidos socialistas um pouco por toda a Europa. E, portanto, o tempo não é neutro. E foi importante no Reino Unido o New Labour. Foi importante naquele momento reverter a visão que a direita no Reino Unido tinha. Não preciso repetir a fase de Thatcher, que quando lhe perguntam qual foi o seu maior legado, ela diz que foi Tony Blair.
Pois, mas é que a questão é que se não tivesse sido Tony Blair e fosse alguém do partido dela, provavelmente havia muitas coisas do Estado Social que não tinham sido criadas, nomeadamente a aposta no pré-escolar, só para dar um exemplo. Eu percebi. Se não é exatamente esse o problema do Partido Socialista, dos partidos sociais-democratas, não é do Partido Socialista em geral, que é deixarem de ter um discurso mobilizador para se apresentarem sempre como o mal menor ou a derrota mais lenta. Não é isso que eu estou a dizer, é que houve avanços nesses períodos e foram importantes para a nossa sociedade, nomeadamente a destruir a ideia de que ou éramos modernos ou defendíamos os direitos dos trabalhadores. Foram importantes. Não quer dizer que, se a pergunta é, hoje em dia devíamos aplicar aquilo, eu entendo que não. Mas eu não olho para o passado. A história vai evoluindo e o que nós temos de compreender, não é? E por isso esta ideia este debate que às vezes vejo, foi o António Costa que provocou o Chega? Quer dizer, esse debate, para além de ignorar todo o resto do mundo, a menos que os governos do António Costa tenham tido um impacto mundial que eu desconheço, o que eu sei é que foi o governo de António Costa que permitiu os maiores aumentos de rendimento, a maior redução da precariedade, o maior desenvolvimento económico de forma mais partilhada. Nós temos hoje percentagem de salários no PIB, que é um indicador da nossa capacidade de distribuir a riqueza, que já não tínhamos há décadas. Na sequência dos governos os maiores de António Costa. beneficiados por isso foram votar no Chega. Mas e por isso é que eu digo que não é sempre no passo anterior que nós devemos procurar as razões. As pessoas estão descontentes e nós, tendo em conta os temas com que estão descontentes, o aumento das desigualdades, as suas condições de trabalho, as suas condições de vida, temos que interpretar que é ao Partido Socialista que cabe, como sempre na história recente em Portugal, encontrar as respostas para esses problemas. Não dizer que esses problemas nascem de outras soluções, porque essa avaliação parece-me desnecessária e isenta à direita de responsabilidades em seja o que for. A minha pergunta é, como é que a social-democracia, o socialismo democrático, o centro-esquerda, como lhe quisermos chamar, recupera o discurso que mobiliza as pessoas a pensarem que podem viver melhor, que isto pode ser melhor. Ou seja, se o Partido Socialista, o Partido Sociais-Democratas, etc., não ficaram na posição confortável de meros gestores mais ou menos competentes, dependendo em cada sítio, em cada momento, da situação que já tinham. Se o crescimento da extrema-direita também não diz que as pessoas, coisa que nós ouvimos mais é as pessoas dizer que estão fartas. É a coisa que nós ouvimos mais. Se calhar sempre ouvimos também, na realidade. Mas o que eu estou... Ou seja, é evidente que as pessoas estão, provavelmente, ao contrário de outros momentos, disponíveis para um discurso que as mobilize para qualquer coisa. A resposta a essa pergunta implicava começarmos o podcast do início e termos 1h15 pela frente. Mas eu vou dizer 2 ou 3 coisas que é centrados naquilo que faz a diferença. A redução das desigualdades, os direitos de trabalho e os salários. Não há outro caminho, porque a questão é, agora é fácil dizer que... não é fácil. Agora podemos reconhecer que as pessoas estão zangadas e que consideram que não têm progressão na carreira. Mas isso consegue-se mais o quê? Com ainda maior individualização das relações laborais, que é o que a direita vai propor, porque já o avisou na reforma da legislação laboral, ou continuando a combater por ter mais presença nos sindicatos, mais relação com os trabalhadores. Essas é que são as escolhas que nós temos que fazer. E se calhar 8 anos de governo permitiram que as pessoas se esquecessem que a direita vai pela individualização, que a direita é contra todo o trabalho que fizemos, por exemplo, na relação com as plataformas e da presunção de que existe um contrato de trabalho ali. E um programa inteiro sobre esse assunto. O tempo que demoraram a nós chegámos a ter a lei que a Uber elogiava e dizia que era um exemplo. Eu gosto muito dessa pergunta, porque um dos problemas é esse do tempo que demoraram. E acho que para aqui precisamos mesmo de olhar, porque o tempo que se demora a concretizar as promessas e os compromissos que se assumem é muito. Agora voltava atrás e dizia também por isso é que era preciso reforçar as carreiras gerais e ter serviços que consigam efetivamente concretizar políticas, que Portugal não tem-nos muito frágeis neste momento, mas esse tema do tempo, se é por exemplo para olharmos para os 8 anos e pensarmos, e esquecendo por um momento que tivemos uma pandemia e coisas assim que ocuparam bastante tempo, é preciso que se compreenda que a rapidez da concretização das políticas
é uma das coisas que governos como autoritários têm utilizado para convencer os cidadãos e, portanto, uma nova capacidade de efetivamente executar os nossos compromissos, acho que deve ser uma das grandes preocupações da esquerda, e sobre isso há vasta literatura recente. Teve este sábado no Conselho Nacional. Comissão. Na Comissão, teve este sábado na Comissão Nacional. E ficou esperançada? Fiquei mais certa de que a reflexão é necessária e que, se ela não for forçada, se ela não for estimulada, rapidamente tentaremos, depois de uma derrota pesada, fazer como sempre fizemos. Acha que é isso que está a acontecer? Acho que é o risco que corremos. E também por isso acho que é preciso que todos aqueles que estão disponíveis para pôr em causa até o seu trabalho, porque eu durante 8 anos trabalhei num governo para fazer melhor, precisam de participar ativamente nesta reflexão, e foi exatamente isso que lá disse dentro, que é: eu continuarei no espaço público, em todos os instrumentos que tenho e que tiver, e acho que o grupo parlamentar precisa de o fazer, precisa de ter capacidade de olhar para o mundo e pensar em respostas novas, e a minha expectativa é contribuir para que o Partido Socialista não se deixe estar. Acha que este salto cego que foi dado, vou chamar salto cego, não estou a dizer se é certo, se acerta ou erra, mas este salto cego de um líder para o outro sem qualquer debate dá sinais que o Partido Socialista não está preparado para fazer essa reflexão? Acho que dá um sinal claro de que não o quer fazer até às autárquicas, e eu acho isso compreensível. É preciso agora demonstrar-nos que queremos mesmo fazê-lo, até porque sem isso vai ser difícil naquela coisa entre fazer a oposição ou viabilizar. O ponto é construir alternativa, e para construir alternativa é necessário que esta reflexão seja feita, é necessário que nós procuremos novas plataformas de entendimento entre nós, em divergências que existem, que foram muito visíveis ao longo do último ano, e com o resto da sociedade. Muito obrigado, Mariana Vieira da Silva, por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada, dizendo, antes de me despedir, que neste episódio o sonoplasta também foi Gustavo Carvalho e o vídeo de Ruben Tiago Pereira. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.